Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 2, Aniceto. E no último programa, a gente comentou sobre o contentamento de André Luiz de estar, com a possibilidade de ser aceito num novo curso de auxílio. Ele foi levado por Tobias à casa, a residência do Aniceto. Ele descreveu para a gente que o Aniceto ele não era casado, mas ele vivia, ele morava com 5 amigos que foram discípulos dele na Terra. Então a gente vê que o Aniceto aqui na Terra desempenhou uma tarefa não vamos dizer de professor, mas de mestre. Ele ensinava alguma coisa, porque geralmente quem tem discípulos são os instrutores, são os mestres. A gente não sabe de que ciência, mas ele tinha discípulos e ele criou laços de amizade forte com essas 5 pessoas e morava com elas, Isso é que a gente viu no último programa. E nós, Marco também leu da questão da beleza que existe em nosso lar, que é uma colônia de transição, uma colônia de refazimento, e não poderia ser de outra maneira, Que o André Luiz, ele descreve todos os lugares que ele descreveu para todos nós aqui, são lugares belíssimos, realmente, não é coisa assim que a gente nunca viu por aqui na Terra, mas levando-se em consideração que a Terra é linda, O nosso planeta é suntuoso, maravilhoso. Isso não é melhor porque a gente atrapalha. Mas fora isso, ele é belíssimo. Temos paisagens para todos os gostos e tipos. Então, mas em nosso lar a coisa é deslumbrante. O Marco lembrou do compromisso de todos na colônia de pensarem no bem, agirem no bem, falarem só coisas boas. Então, isso ajuda, Isso de alguma maneira simboliza o equilíbrio e a beleza que as pessoas de nosso lar, os cidadãos de nosso lar, estão se esforçando por manter. Então, agora, nós vamos começar a ler sobre esse encontro, Lembrando que agora, o livro Os Mensageiros, pelo menos esses primeiros capítulos, se passam no Centro de Mensageiros, que é um departamento do Ministério da Comunicação. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho, para a gente não ficar assim meio perdido. O André Luiz, quando desencarnou, ele foi para o Ministério do Auxílio. E ele ficou numa enfermaria, no Ministério do Auxílio. Depois ele foi morar com uma família, a família do Lísias, da Dona Laura, no Ministério do Auxílio. Mas o seu primeiro trabalho foi no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação. Ele ficou lá trabalhando 1 ano, junto com a Narcisa, com Tobias e outros, E outros amigos lá que trabalharam com ele. Agora ele foi
né, ele foi orientado pela Narcisa para ele procurar fazer algo de novo, né? E que existiam cursos de auxílio no Ministério da Comunicação. E aí ele teve a permissão do ministro Genésio para, né, para ir lá no Ministério e ser apresentado a um dos instrutores, que foi o Tobias, amigo dele, lembrou, tem um instrutor lá na comunicação, no Ministério da Comunicação, que já trabalhou aqui nas câmaras, né, já trabalhou no auxílio, agora ele está lá. Eu vou te apresentar para ver se ele te aceita como discípulo. E é isso que a gente vai ver agora, o encontro do André Luiz com o Aniceto, cujo título desse capítulo é o nome do próprio, né, do instrutor. E lembrando mais adiante, mais um pouco também, aproveitando que a Tereza relembrou, o Ministério da Comunicação, onde o André Luiz vai fazer esse curso, num dos setores desse Ministério da Comunicação, é um dos ministérios mais ligados à Terra. A colônia tem 6 ministérios: o da comunicação, o do esclarecimento, do auxílio, da regeneração, ligados mais à Terra. E ligados a planos superiores, tem o da elevação e o da união divina, tá? Isso. E cada um tem os seus ministros. Então vamos começar a leitura a partir do 14º parágrafo. Então ele chegou lá na casa do Aniceto. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Então, é uma coisa que a gente vai ver aqui, e a gente já tem visto isso, os instrutores, os espíritos, né, superiores em nosso lar, os ministros, todos eles são extremamente gentis. Mas eles não são ingênuos, eles não são, vamos dizer assim, ignorantes. Eles são ingênuos, mas são firmes quando necessário. Eles têm uma energia que não vai para as raias da violência, é uma energia construtiva. Mas com certeza eles sabem dizer não. Eles são muito disciplinados, a gente vai ver aqui na fala do Aniceto, porque o Aniceto vai estabelecer condições para o André Luiz ficar na turma dele como discípulo. Nós vamos ver aqui. Então, olha só, é para a gente achar que a gente tirar outra fantasia de achar que, não é, no mundo espiritual tudo é sim, tudo pode, tudo é... Não é assim, não. É como dizer de Jesus, né? Sede brando como a pomba e prudente como a serpente. Isso, né? Então tem a hora do sim, tem a hora do não. E aí, continuando. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração, cheio de ideais sacrossantos. Então eles lá, né, em toda a colônia, isso eu acho uma coisa fantástica no mundo espiritual, mesmo no inferior. Ninguém engana mais ninguém. Não dá, porque não tem o corpo para abafar. Então isso é excelente, isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, porque a gente fica assim, poxa, morrer, tem que deixar, né, família, deixar as coisas que você gosta, mas lá com certeza também tem coisas muito boas. E essa é uma das coisas muito, muito boas que acontece no mundo espiritual. Ninguém engana ninguém, não dá, nem na colônia superior, nem na inferior. Todo mundo transparece, né? No livro Libertação há um julgamento lá com o Gregório, e eles selecionam as pessoas, eles têm instrumentos. Pode ser que o espírito não consiga, né, o espírito mais desequilibrado, mais inferior, ele não consiga fazer isso com o olho, mas ele tem instrumento para isso, e é um instrumento que verifica a cor da aura. Está lá no Libertação. Eles passam o instrumento e eles veem a aura dos usurários, dos que são caluniadores. Então,
isso que o André Luiz está percebendo aqui, não é? Ele está percebendo que vai na alma do Aniceto. Então tinha ele tinha uma energia, né, construtiva, positiva, mas era gentil. Porque uma coisa não impede a outra. E o interessante também, né? Otimismo cheio de otimismo com ideais sacrossantos. Então, é uma pessoa otimista. A pessoa otimista com ideais não é uma pessoa parada, não é uma pessoa que fica estagnada. A pessoa está sempre em atividade, no bem. A gente vê certas situações que acontecem, a gente hoje com a internet, com tudo, a gente pode ver quase instantaneamente, situações de jovens que às vezes fazem coisas que você fica, meu Deus, que coisa boa. É porque não é muito divulgado, porque o mal vende, né? Notícia, e o bem nem tanto, infelizmente. Mas a gente consegue ver, há algum tempo atrás, um menino conseguiu colocar água potável no lugar da África. É um menino que morava no Canadá, parece, se eu não me engano. Ele fez uma campanha e conseguiu fazer... Certas situações que acontecem que você fica, meu Deus, jovem, pessoas jovens assim, que não estão brigando, não estão fazendo, não discutem, têm condições, então são esses. Aí são esses, com certeza, um ministro desse, o Aniceto, quando reencarnar, vai ser aquele jovem otimista, aquele jovem que ir para frente, aquele que quer... motivando sempre o trabalho do próximo, né? Sempre o bem do outro. Uma coisa que a gente sempre tem que observar. E agora, com a transformação do planeta, isso que a gente ia acrescentar também, nós estamos aí na madrugada do alvorecer de uma nova era, a gente está vendo que estão vindo cada vez mais para nos auxiliar esses espíritos aí, de um quilate aí, de um Aniceto, né? E, assim, de um Clarencio também, e vindo nos auxiliar no progresso do bem, nos incentivar. E a gente vai ver muito jovem assim, muito jovem, já ainda criança até, motivado para o trabalho na ciência, para o trabalho, desenvolvimento do próximo, né? A gente vai ver muito isso aí, se Deus quiser. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, porque o Tobias aí é que está ciceronando o André Luiz. Então ele escutou o que o Tobias estava falando, né, de bem dele, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Então ele estava, vamos dizer assim, dando uma psicospada. Né? Porque no livro, nos Domínios da Mediunidade, tem um psicoscópio. Mas um aparelho. Que é um aparelho, então, que é levado numa reunião mediúnica, onde eles observam, né, o perispírito dos frequentadores da reunião. O Aniceto aqui não precisa de aparelho nenhum, não. Ele está no olho. Ele olha para o, né, como ele está dizendo aqui, olhares amistosos e indagadores. Ele está, tentando, porque até então, o que parece, só o Tobias só está tecendo elogios para ele, para o André Luiz. E aí o Aniceto está olhando e fala, vamos ver se tudo que esse moço está falando aí é verdade. Como no plano espiritual, como a Tereza colocou agora há pouco, transparece aquilo que nós somos, não tem como mudar. Quando um olhar desse bate aqui na Terra já porque a educação antigamente era Wi-Fi, né? Não tinha nem aparelho, mas era. A mãe da gente olhava, a gente já sabia se fez a coisa errada, o que ia acontecer. Era automático, a ligação era automática. Imagina aqui no plano espiritual, quando ele olha assim, pronto, né? Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual, porque é realmente isso que está acontecendo. Ele está aprendendo a medicina da alma, que ele não exercitou, né, aqui enquanto encarnado estava. Ele agora no mundo espiritual ele está aprendendo, né, essa nova, vamos dizer assim, modalidade da medicina. Então o Tobias está falando para o Aniceto, olha, ele foi médico, deve ter contado aí a história toda que a gente já sabe qual é, né? Aquele médico que era interessado na doença e não nos doentes, então está fazendo um novo aprendizado lá. E é isso que ele está contando para a gente, que o Tobias, né, resumiu lá a
a trajetória dele. Isso é mais enfatizando, ratificando, né, tá certo? Mais uma vez, não necessariamente o que você é na Terra, aqui encarnado, na Terra, encarnado, você vai continuar sendo no plano, na vida espiritual. A sua profissão, o seu ofício. Porque na questão do médico, como a Teresa colocou, se vê mais o doente do que a doença, aliás, se vê mais a doença do que o doente, o médico pode ser competente, não é isso. Tem até uma série na televisão que esqueci o nome de um médico altamente... House, né? House. Dr. House, é muito competente, mas ele foca na doença, ele não liga pro doente. Isso aí é uma coisa que atrapalha ele mesmo, como evolução de espírito. Então, no plano espiritual, já, como ele está falando assim, ó, reajustamento de valores, né? É isso que o reajustamento de valores é exatamente o estágio nosso no plano espiritual, reajustar os valores, porque não está ajustado. Então tem que ajustar no modo correto. Depois de examinar-me com atenção, olha lá, o Aniceto deve ter... passou o olho. O Tobias falava e o Aniceto só olhava, né? O orientador aduziu. A gente especula aqui, né? Tem o direito de especular, né? A gente fala, quando a gente estuda, deve estar olhando, você de novo, né? Porque às vezes conhecia o passado do André Luiz. Como é que está? Porque para ter uma função como ele está tendo, o Aniceto de responsabilidade, já é o espírito que consegue trabalhar com quem foi, com o que fez, sem se desequilibrar. Lembra da dona Laura lá no nosso lar, que conseguiu ver 300 anos no passado, ela com o marido? 3 encarnações. 3 encarnações, né? 3 encarnações. Então, porque ela já tinha condição de ver isso, não se desequilibrar, desculpa. E é o caso aqui, ele pode estar passando o olho no André, você aqui de novo, né? Tá tudo bem, vamos lá. Vamos lá. E aí agora o Aniceto vai se posicionar. Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Então, o que ele quis dizer pro André Luiz? Lógico, porque o Tobias já sabe disso. Ele quer dizer pro André Luiz que existem regras, né? Que vai depender dele, que existem condições, pré-requisitos para se trabalhar com ele, com o Aniceto. Ele está, né, entre linhas, ele está dizendo isso. E aí ele diz aqui que, na realidade, o mundo espiritual, principalmente lá, né, em nosso lar, é a instituição do homem novo. Então, esse homem novo não é o homem velho que a gente traz aqui dos nossos conceitos e preconceitos, né, e nossas avaliações equivocadas da Terra. Lá é a instituição, e a gente vai ver mais adiante o que é essa instituição do homem novo, né? Porque o nosso lar, não só o Ministério da Comunicação em que eles estão, mas todos os ministérios, o objetivo é fazer com que os desencarnados que habitem lá possam modificar os seus valores, todos os padrões equivocados que a gente traz daqui, que a gente traz da Terra, que é muito diferente do mundo espiritual. Porque aqui na Terra, enquanto encarnados estamos, o que vale? É o dinheiro, é o poder, né? É o poder, não é o poder político, não é o poder moral. No mundo espiritual, o que vale é a hierarquia intelecto-moral. A hierarquia que Allan Kardec coloca no livro Obras Póstumas, não é? Que a Terra já passou por algum tipo de hierarquia, né? Desculpe, me equivoquei. Aristocracia. Que agora a aristocracia, né, deverá ser daqui por diante a aristocracia intelecto-moral. Então, o Aniceto vai começar a pontuar para o André Luiz quais são esses novos pré-requisitos, né, para ele poder trabalhar. E isso só vai depender dele. Se ele quiser seguir as regras do Aniceto, excelente. É isso que ele está dizendo. Olha só, vamos repetir aqui, muito interessante.
Não há o que embargar, quer dizer, não tem que dizer que não, né? Meu prezado Tobias, no entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato, quer dizer, se ele aceitar as regras, ele vai ficar. Se ele não aceitar as regras, né, tem que procurar outro curso, outro instrutor. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. Aí, olha, lá está o Tobias, né, dando força para o André Luiz. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Já botou ele, né? Já botou o André Luiz lá no pedestal. Mas o Aniceto é instrutor, né? O Aniceto já fez a sua avaliação. Falou isso para o André Luiz motivar, não para o Aniceto se informar, porque o Aniceto já sabe, né? Ele já examinou, já sabe quem é. Mas isso é uma motivação, um ensinamento para nós também. Está pronto e disposto. Né? Animar isso aí, incentivar a pessoa, botar a pessoa para cima, incentivar. Isso que a gente tem que aprender também. O trabalhador aqui na Terra, geralmente, muitos de nós não gostamos de obedecer ordens. Não. A gente é muito vaidoso. A gente gosta de aparecer, né? A gente quer levar vantagem em tudo, não quer saber se a pessoa vai sair perdendo em alguma situação por causa do nosso comportamento, não é? A gente vê isso muito no trânsito. Eu fico impressionada como as pessoas não pensam no outro. Elas param onde querem, abrem a porta onde querem, não imagina que está atrapalhando, para conversar, porque às vezes é emergência, tá tudo certo, né? Mas então a gente vê o quanto os nossos padrões aqui tão equivocados, meu Deus. E aí, chegar no mundo espiritual, a gente vai ter que se esforçar para compreender que lá, né, principalmente nosso lar, é uma instituição do homem novo, daquele homem que não pensa só em si, ele pensa no coletivo, ele pensa no bem do outro. Então, o Aniceto falou aqui pro Tobias, olha, Tobias, né? Tá tudo certo, eu não vou embargar, só vai depender dele. Se ele quiser aceitar as minhas condições, que a gente daqui a pouco, provavelmente será no próximo programa, né? Que a gente vai ver quais são as regras do Aniceto, quais são os pré-requisitos dessa instituição do Homem Novo. Vamos observar o nome, Instituição do Homem Novo, um novo homem, renovado. Não é aquilo que, como se dissesse, André Luiz, não é aquilo que você estava acostumado a ver na Terra, não. Isso mesmo. Aqui a situação é outra. Aqui é o futuro do planeta. Aqui já é o ensaio para o futuro do planeta, porque a nossa sociedade vai evoluir, vai melhorar. Nós já estamos na transição, né? O Consolador já chegou nos explicando o porquê das nossas vicissitudes, dos nossos problemas, nossas mazelas, o que a gente tem que fazer. Então a transição já está aí, nós estamos na madrugada de um alvorecer de uma nova era. E essa nova era vai ser, como a gente vai ver aqui, um homem renovado, a instituição do homem novo. Não vai ser de um estalo, hora para outra, mas é um progresso que vai acontecer. E o exemplo maior que a gente tem é o de Jesus, né? Então é a instituição do homem novo. Esse homem novo, ele vai ter que ter a sua base na moral cristã. Que a moral do Cristo não é uma moral só aqui para a Terra, é uma moral para o universo. O Evangelho de Deus, né, é universal. Então, esse homem novo que o Aniceto está dizendo para o André Luiz que precisa ser construído dentro dele, tem que ter a base, a moral cristã, que é aquela que vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor, um homem novo, né, melhor. Mas vamos deixar para o próximo programa, porque isso aqui é muito, muito importante para que a gente possa meditar e refletir, né, sobre essa proposta aqui que o Aniceto vai fazer para o André Luiz,
porque se é para ele lá, serve para nós aqui também, com certeza. Então, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, e gostaríamos de mandar um abraço a todos os amigos, a todos os ouvintes, né? Os amigos lá de São Paulo, de Niterói, de Nilópolis, de Itapira e tantos outros. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.